Meu amigo, o dia hoje foi tenso para a classe política brasileira. Pode ter certeza disso. Uma possível delação premiada de uma figura ligada ao crime organizado promete estremecer Brasília. Segundo informações que circulam, grande parte da classe política de Brasília teria vínculos com essa figura, que é um dos grandes operadores do primeiro comando da capital, o PCC. E isso aí, essa decisão de delatar por parte dessa figura, você deve ter visto falar, o tal do Beto Louco, já influenciou até na vontade da delação do Vorcar, ou seja, este ano de 2026 vai ser o ano mais turbulento da história do Brasil. Pode ter certeza que em ano eleitoral vão ser tantas revelações, mas vai ser tanta coisa exposta que o Brasil, meu amigo, não se sabe se sobrará pedra sobre pedra. Também vamos falar do caso do desvio de 100 milhões de reais do tal Resort Itaiaia. Pois é, o que dizem que é do Dias Toffoli, saiu uma matéria hoje do Auriverde falando sobre a possibilidade de um desvio milionário no Itaiaia também. Outra questão, há uma rebelião dentro do IBGE. Há uma acusação de que o governo Lula está falsificando, simulando vários dados que deveriam vir do IBGE através de das figuras que usa métodos do partido chinês, o tal do Postman. E aí várias matérias hoje acusam que ele teria induzido dados do IBGE e que os funcionários do IBGE querem denunciá-lo e querem entregar ao governo Lula. Meu amigo, o jogo tá tenso. Vamos falar do Donald Trump também, vamos falar de pedido de impeachment, sim, dessa vez é a esquerda que protocolou o impeachment do Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Há informações de que o governador do Distrito Federal poderia ter sido alvo de chantagem. Tem muita coisa que a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Então, antes de mais nada, dia 2 de fevereiro de 2026, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá. Beto Louco. O que é Beto Louco, né? Beto Louco e Primo são dois líderes de um esquema bilionário do PCC. Ou seja, o PCC estava sendo acusado de usar postos de gasolina, usinas de beneficiamento de cana-de-açúcar, de álcool, fintechs e fundos de investimentos, e aí isso liga muito agora ao caso do Banco Master, né, que a gente está tendo essa discussão aí também, para fazer lavagem de dinheiro para o PCC. Só que esta lavagem de dinheiro do PCC estava envolvido com alto escalão de Brasília. Sim, porque esse grupo de Brasília descobria essas informações e recebia dinheiro de propina para deixar tudo, como se diz, nos mais altos conformes, ou seja, para que o caminho fosse direcionado de forma que o esquema de lavagem pudesse continuar sendo aplicado mediante decisões judiciais, mediante aprovações de leis em Brasília. E aí o que aconteceu? O tal do Beto Louco e o tal do Primo foram descobertos. Inclusive, há muitas denúncias de pessoas que viajaram no avião do tal do Beto Louco, jatinhos particulares que ele tinha. A dupla é apontada como principal responsável por uma rede de fraudes fiscais e contábeis que movimentou mais de 52 bilhões, não é milhão, não, é bilhões de reais. Matéria do Felipe Souza, da CNN. Acontece que o Beto Louco está foragido. Ele fez um pedido para delatar algumas figuras. A Procuradoria-Geral da República não aceitou o pedido de delação do Beto Louco, que cita políticos. Ou seja, a PGR, dizem, tentando até blindar políticos, porque não havia justificativa, ele quer delatar, rejeitou esse pedido de delação do Beto Louco. A decisão da PGR sobre o Beto Louco, ela fez o Vorcaro descartar uma delação também, porque o Vorcaro pensou, peraí, o Beto Louco
ameaçou delatar. E a PGR recusou. Se eu ameaçar delatar e a PGR recusar, eles me apagam. Eu tô ferrado. Vorkar avaliou que, assim como ocorreu com o Beto Louco, a PGR poderia rejeitar a sua delação devido às relações com autoridades. E aí foi matéria do dia 22 de janeiro de 2026. Mas o que muito chamou atenção é que, de novo, mesmo foragido, o Beto Louco mandou uma nova carta e falou que se ele não delatar por bem, ele vai delatar por mal. Matéria do Estadão. E isso aqui, meu amigo, é uma bomba relógio. Beto Louco e primo negociaram delação com a promotoria para derrubar a metade do Congresso. Ou seja, agora a promotoria, não a PGR, a promotoria pode aceitar, né? Ou seja, de primeiro grau pode aceitar e começar a estourar uma nova lava-jato no Brasil. Alvos da Operação Carbono Oculto, a maior ofensiva do Ministério Público e da PF já deflagrada contra o andar de cima do PCC na Faria Lima. Empresários estão foragidos, mas por emissários se dizem dispostos a revelar com provas, eles têm provas, eles fizeram um verdadeiro dossiê, a corrupção de parlamentares e autoridades do executivo. Coisa de R$500 bilhão caiu na conta desses deputados e chefes membros do executivo. Quem serão? Olha o que diz a matéria, né? Fonte também do Auriverde, que também fez uma matéria tratando sobre isso. O cenário político e financeiro do Brasil está sob a iminência de um terremoto institucional. Os empresários Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, e Mohamed Hussein Murad, que é conhecido como Primo, apontados como os líderes de um esquema bilionário que movimentou cerca de 52 bilhões em lavagem de dinheiro para o PCC no setor de combustíveis, estão em negociação avançadas para uma delação premiada. Segundo fontes ligadas à investigação, a dupla possui provas, incluindo mensagens de WhatsApp e registros de pagamentos, que poderiam derrubar metade do Congresso Nacional. O montante estimado em propinas a parlamentares e autoridades federais ultrapassa 500 milhões, revelando um esquema de corrupção que financia o luxo de agentes públicos em troca de blindagem para o crime organizado. Veja, R$500 bilhão foi só para políticos. A Operação Carbono Oculto expôs como a facção criminosa se infiltrou na economia formal através de fintechs, fundos de investimento na Faria Lima e uma rede de mais de 1.000 postos de combustíveis. O pânico em Brasília decorre da interligação deste caso com outras investigações sensíveis, como o caso Master, sugerindo que a mesma estrutura de influências e pagamentos irregulares sustentavam diversos atores do sistema, enquanto a PGR, Procuradoria-Geral da República, avalia a robustez das provas contra a autoridade com foro privilegiado. O Ministério Público de São Paulo, avança na homologação de um acordo, enquanto a PGR recusa, a Promotoria de São Paulo quer o acordo, que promete expor como o crime organizado comprou a influência no coração do poder brasileiro, utilizando desde o desvio de metanol até a sua negação fiscal bilionária para corromper as instituições. Pois é, meu irmão. Cada vez mais, né, as ligações do poder com o crime organizado estão sendo reveladas. Até poucos dias atrás, você vinculava ao A ou B a crime organizado, falava que fulano advogou para o crime organizado, poderia ter vínculos, ou que decisão de juiz A ou juiz B favoreceu as favelas, favoreceu o crime organizado. Quando você fala isso, né, você entra na mira do sistema. Só que agora a imprensa tá jogando essa merda toda no ventilador e está expondo de todas as formas o quanto o sistema brasileiro é amplamente corrupto, tá? Vamos lá. Essa matéria é interessante, ó. Gustavo Petro desembarca nos Estados Unidos para reunião decisiva com Donald Trump. A verdade é o seguinte, o Donald Trump chegou o Petro na chincha. Resumindo, o que isso quer dizer, né? E no Goiás, você já sabe o que isso significa. O Petro é o presidente da Colômbia.
radical, esquerdista, integrante do Foro de São Paulo, comunista, é um porcaria, né? É um nóia. Defende abertamente que a cocaína seja legalizada. É um cara maluco. Falou agora que Jesus Cristo fazia sexo com prostitutas. É um cara, assim, perdido. Eu não sei onde que o povo da Colômbia estava para escolher um cara desse. Só que ele começou a cantar de galo, né? Cantar alto com o Donald Trump. E o Donald Trump convocou o Petro para ir lá para ter um diálogo. Porque o Petro é o próximo da lista para estar no lugar do Maduro. O Trump falou isso. E aí, Gustavo Petro desembarca nos Estados Unidos para reunião decisiva com o Trump na Casa Branca. Pois é, meu amigo. O mundo está observando o que vai ser a postura do Trump em relação ao Petro agora. Pois é, dizem, né, que o Trump vai dar as cartas ali do que o Petro poderia fazer para já ir deixando o governo logo. Colômbia, que é um lugar, assim, bem peculiar. A gente viu um cara que se lançou a pré-candidatura há pouco tempo, o Miguel Uribe levou um tiro na nuca. Agora, 2 novos candidatos acabaram de cair um avião que desapareceu. É um lugar bem peculiar quando se fala de política, né? Vamos falar aqui, ó. Matéria da Auriverde. Desvio de 100 milhões no Taiaiá. Acompanhe esse trechinho aqui. Fala, Barroso. Pitoli, um imbróglio financeiro atinge o resort Taiaiá, Porto Rico. Esse fica às margens do rio Paraná. João Roberto Viotto, acionista de 18% da empresa e ex-presidente do empreendimento, denunciou no final de semana ao jornal Estadão a existência de supostas irregularidades na gestão e obras do local. A acusação sustenta-se em uma auditoria que identificou a falta de comprovação de despesas que podem somar 100 milhões de reais. O complexo turístico, que já comercializou mais de 200 milhões em cotas imobiliárias, classificou as afirmações como caluniosas e inverídicas. O histórico societário do resort envolve figuras públicas e familiares do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Entre os sócios fundadores figuram empresas do apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, e dos irmãos do magistrado, o engenheiro José Eugênio Dias Toffoli e o padre José Carlos Dias Toffoli. Sabe o que foi impressionante? Foi principalmente a investigação que o Estado de São Paulo fez, onde, ao chegar na casa do proprietário desse Taiaiá, que movimentou mais de 200 milhões, só em venda de cota, e cá entre nós, eu acho esse negócio de venda de cota um golpe pesado, é uma pirâmide imobiliária pesada. Ah, mas eu vendo cota, não é bem... Cara, os caras pegam. Mas tem doido pra tudo pra comprar, né? Os caras pegam ali um imóvel que vale 200 mil reais, né, 300 mil reais, e fala, não, eu vou vender em 12 cotas, alguns vendem em 24 cotas, né? Vou vender em 12 cotas para você, vale 500 mil reais, vamos pôr, vale 500 mil reais. Não, eu vou vender em 12 cotas de 300 mil reais para você. E a galera compra, né? Então, assim, por aí você já tem uma coisa meio esquisita, né? Ó, um novo terremoto atinge o resort Taiaiá, Porto Rico, localizado às margens do rio Paraná. João Roberto Viotto, acionista de 18% e ex-presidente do empreendimento, denunciou ao jornal Estadão um suposto desvio de 100 milhões com base em uma auditoria que identificou a falta de comprovação de despesas. O complexo turístico, que já movimentou mais de 200 milhões de cotas imobiliárias, tem em seu quadro societário histórico figuras públicas de peso, como familiares do ministro do STF, Dias Toffoli, especificamente seus irmãos, o engenheiro José Eugênio e o padre José Carlos. Embora os irmãos Dias Toffoli tenham deixado a participação em 2025, o vínculo da família com esses empreendimentos hoteleiros de luxo levantam suspeitas sobre a origem e a finalidade de tais investimentos, especialmente em unidades frequentadas por altas autoridades do judiciário e da política, né? Vamos falar sobre esse caso aqui, pessoal. A gente tinha comentado sobre isso aqui. É importante a gente falar.
Esse caso aqui é o caso da Débora, né? A Daiane, perdão. A Daiane, ela que é natural da cidade de Uberlândia, mas vivia em Caldas Novas. E aí, ela foi brutalmente assassinada por um síndico do prédio. Uma desavença em relação a imóveis. O cara foi lá e acabou com a vida dela. Ela ficou por mais de 30 dias desaparecida. A família procurando, desesperada. Mandou o carro de som passar pela cidade para ver se alguém encontrava alguma informação sobre ela. E aí saiu agora, né, a informação da polícia de que a bala foi encontrada na cabeça da corretora morta pelo síndico na cidade de Caldas Novas, Goiás. Uma bala foi encontrada alojada na cabeça de Daiane Alves de Souza, de 43 anos, corretora de imóveis assassinadas pelo síndico Kleber Rosa de Oliveira, em Caldas Novas, Goiás. Ainda não está claro onde ocorreu o disparo, já que no condomínio ninguém ouviu tiros no dia do desaparecimento, em 17 de dezembro. As informações são da Rede Globo. A Polícia Civil realizou uma reconstituição no condomínio Golden Termas Residência, onde Daiane morava e mantinha conflitos com o síndico. O procedimento teve como objetivo esclarecer a dinâmica dos fatos e verificar possíveis vestígios no local. A perícia fez buscas por vestígios de sangue no chão do prédio e no carro do síndico, mas não há informações se o material foi identificado. A arma usada no crime ainda não foi apresentada às autoridades. Provavelmente ela foi levada para execução, né? Dizem que ela foi estrangulada no prédio. O que aconteceu? Né? Já vi uma discussão anterior e o síndico do prédio ele chegava a fazer ameaças a pessoas que tinham a Daiane que também trabalhava no prédio fazendo locação de imóveis. É comum na cidade de Caldas Novas esse tipo de locação. E aí ele ameaçava, né? Virou uma briga, uma disputa ali por quem fazia as locações desses imóveis, era algo lucrativo. Ele preparou uma emboscada, ele desligava a energia de todos os apartamentos da Daiane. Então a pessoa alugava, chegava lá, o síndico desligava a energia. E aí ela chegou, estava sem energia no apartamento dela, ela desceu, só que lá embaixo tinham preparado uma emboscada para ela. Dizem que ela foi enforcada, jogada no porta-mala do carro, todas as câmeras de segurança foram desligadas, para que ninguém visse o que estava acontecendo. Tinha câmeras no local, mas foram desligadas. Lembra até um outro caso aí que a gente fala muito de câmeras que sumiram, né? Sempre que câmera some, quem é o responsável pela câmera acaba me deixando na pilha, né? E aí ela foi levada. Dizem que não foi o suficiente, ela ainda estava viva. Acabaram executando ela com um tiro na cabeça, né? Até por um sinal de ódio também que esse monstro estava em relação a essa moça. Vamos lá. Outra matéria que a gente vai tratar com vocês agora é a matéria de No Centro do Poder. Técnicos do IBGE rejeitaram manipular dados do PIB para favorecer o governo Lula. Pois é. Há muito tempo a gente falou sobre a entrada de um tal de Postman dentro do IBGE. Uma figura que é muito controversa. Dizem que ele tem métodos chineses para aplicar dentro do IBGE. E que os mecanismos de aplicação de dados sempre favorecem ao governo. Só que técnicos começam a questionar as atitudes dele, as ações do Postman, e começam agora, inclusive, né, a jogar no vento, né, que o governo Lula estaria, digamos assim, fazendo algumas intervenções em dados, né, umas fake news para manipular os dados. Matéria da Band aqui. O IBGE volta a viver uma crise por causa de discordâncias entre gerentes e a presidência. Entre as demissões está a da responsável pelo departamento que mede o PIB. A divulgação do número que mostra o crescimento da economia vai ser em março. O clima entre a direção do IBGE, presidido pelo economista Márcio Postman, e os servidores das áreas técnicas não é nada bom. O motivo é a posição contrária de setores a projetos da direção. De acordo com os servidores, o sentimento é de caça às bruxas. Quem não concorda com projetos de mudanças propostos pela direção está fora. É o que aconteceu com a coordenadora de contas nacionais, Rebeca Palles, exonerada da função de chefia na semana passada. Ela comandava o setor que calcula o Produto Interno Bruto. Pois é, mas não para por aí. Para vocês entenderem um pouco mais, eu peguei um vídeo da Indiária Barbosa aqui,
que ela justifica um pouco sobre a atuação do IBGE. Dá uma olhada. Lula não gostou dos dados e das denúncias, por isso exonerou funcionárias do IBGE. Em menos de 15 dias, o governo Lula exonerou a responsável pelo cálculo do PIB e agora outra servidora do IBGE foi afastada após denunciar o uso político de uma publicação oficial do Instituto. Isso não é uma coincidência. É sinal de aparelhamento do Estado pelo governo Lula e pelo PT. O IBGE existe para mostrar a realidade do Brasil como ela é e não como o governo gostaria que fosse. Esses dados impactam na distribuição de recursos públicos, no nosso planejamento urbano, nas políticas municipais e também impactam diretamente no seu bolso. Os dados do IBGE também ajudam a calcular correções de salários, benefícios sociais e outras decisões econômicas em todo o país. Se esses dados passam a ser moldados politicamente, será que ainda podemos confiar no IBGE? Porque no governo Lula já sabemos que não podemos confiar. Quando técnicos são afastados e denúncias viram punição, percebemos que os dados precisam agradar o poder. E quando os dados precisam agradar o poder, não são mais dados, são aparatos para a campanha política. Democracia não sobrevive sem informação confiável. Nós não podemos perder a confiança nos números que nos ajudam a planejar o crescimento do nosso país. Pois é. Nível de confiabilidade, 0. Agora vamos lá. Matéria do SBT News. O Ibanez Rocha, ele foi alvo de um pedido de impeachment por parte de deputados, inclusive da esquerda, PSOL, entre outros. Ele argumenta que isso é intriga da oposição, que vários governadores fizeram uma gestão muito, muito pior do que a dele, que nem por isso foram alvos de processo de impeachment. O Ibanez tem envolto no caso do Banco Master. Pois é, o Ibanez é o responsável pelo BRB, que é o Banco de Brasília. Agora, o que aconteceu foi que aconteceu uma reunião onde diz o Vorcaro que teve encontros com o Ibanez e que o Ibanez deu aval para que o BRB comprasse o Banco Master. Motivo? Salvar o Banco Master. Para que você possa ter uma noção, dentro da sala do pessoal do BRB, quando a Polícia Federal chegou lá, tinha um documento escrito salvar o Banco Master, senão o Banco Master quebra. Uma ala da oposição acusa que o Ibanez foi forçado a isso. E aí é que entra o ponto interessante. Lembra do 8 de janeiro? Pois é. O Ibanez Rocha teve uma decisão contra ele, né, até absurda e ilegal, do ministro Alexandre de Moraes, afastando o Ibanez Rocha. O que colocou o Ibanez Rocha como alvo direto do 8 de janeiro. O Ibanez Rocha poderia ter, inclusive, ser condenado aí a 27 anos de prisão ou a 19 anos de prisão, como o pessoal que foi aí do golpe de Estado. Estranhamente, o Ibanez Rocha foi absolvido. Foi absolvido. A oposição acusa de que o Ibanez Rocha poderia ter sido ameaçado, ou seja, chantageado, a acatar o salvamento do BRB se ele não o fizesse, né, do Banco Master, se ele não usasse o BRB para salvar o Banco Master, o Ibanez poderia ser denunciado dentro da trama golpista. Isso é um discurso que corre dentro da oposição. O fato é que, com isso ou não com isso, o Ibanez agora responde, né, passa a responder, né, por avanços, inclusive, da oposição contra ele, como esse pedido de processo de impeachment. O presidente da casa, Wellington Luiz, aliado e colega de partido de Ibanez Rocha, disse que não se manifestaria durante o recesso parlamentar, que acaba nessa semana. Então a expectativa é que a partir de agora tenha uma manifestação, um posicionamento ali por parte do presidente da casa em relação a esses dois pedidos, que relacionam ali ao governador Ibanez Rocha crimes de responsabilidade. Quais crimes são esses? A gente tem ali dois pedidos, alguns deles os crimes não batem igualmente, mas o primeiro deles traz o seguinte: omissão dolosa em tornar efetiva a responsabilidade de subordinados. O texto explica ali que dirigentes do BRB praticaram atos contrários à Constituição Federal e à lei orgânica do DF e que o governador não determinou a imediata responsabilização dessas pessoas. Expedição
comissão de atos e diretrizes contrárias à Constituição, procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, ordenação de despesa e da realização de operações financeiras sem autorização legal prévia. Nesse ponto aqui, esse pedido destaca o seguinte, que a operação da compra do Banco Master, ela começou ali, Luara, apesar de ter sido aprovada depois pela Câmara Distrital, começou bem antes dessa aprovação. Também relaciona ali a efetivação de operações de crédito sem autorização legislativa, mais uma vez ali a aquisição de carteiras de crédito realizada pelo BRB junto ao Banco Master, que também teriam acontecido antes de receber a autorização da Câmara Legislativa. Pois é. Vamos ver agora o que vai dar isso aí. Vamos falar um pouquinho do Donald Trump. Trump diz que está confiante com um acordo em Cuba. Sim, Cuba está na mira do Donald Trump. A sinalização acontece em meio à pressão dos Estados Unidos contra a economia de Havana. Recentemente, o acesso ao petróleo venezuelano foi reduzido significativamente. A verdade é a seguinte: o que está acontecendo? O Donald Trump, ele entrou com a publicação, entrou na Venezuela, arrancou o Maduro de lá e depois ele fez uma declaração essa semana, entrou com um decreto dizendo que os Estados Unidos é ameaçado por Cuba e que se alguém fizer alguma negociação com Cuba vendendo petróleo a Cuba, será sancionado pelos Estados Unidos. Ou seja, isso impactou sobremaneira Cuba, que está uma escassez total. Saiu uma denúncia de que Cuba recebia o petróleo humanitário da Venezuela e revendia isso para financiar o regime comunista cubano. O que acontece agora é que sem petróleo nenhum, Cuba está entrando em um colapso total. São apagões de mais de 10 horas, 20 horas de falta de energia por dia. Ou seja, está entrando em um colapso total. Falta de medicamentos, um colapso total. E aí, Cuba pode cair a qualquer momento. E aí, o Trump foi além e falou que essa pressão pode chegar num acordo, tanto de Cuba quanto do Irã também. Porque o Irã também está sendo pressionado. Então, o Trump está apostando o quê? O movimento popular dentro dos países para que o Trump possa fazer acordos com a queda dos regimes ditatoriais. Então, o povo de Cuba já começou manifestações e protestos contra o governo por causa do caos que está se instaurando dentro do governo. O presidente norte-americano afirmou que seu governo está em conversas com o alto escalão de Cuba, que Washington pressiona com a ameaça de corte de fornecimento de petróleo para forçar a mudança de regime, segundo a imprensa local. Ele também disse que o diálogo com o Irã aponta para a solução diplomática. O Irã, por sua vez, nega ter recebido qualquer ultimato por parte do Donald Trump e por acordo nuclear, mas ordena o início das negociações com os Estados Unidos. Ou seja, para quem estava cantando de galo, falando que, olha, nosso gatilho está armado, mais uma vez mostra que é igual o Maduro. Fala, mas a hora que os americanos batem o pé, eles piam fianinho. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian emitiu ordem para indícios das tratativas com Washington. Segundo a agência estatal Fars, líderes árabes mediam a troca de mensagens entre Estados Unidos e Irã para buscar negociações e desescalada das tensões entre os dois países. Vamos ver. Vamos lá, vamos falar da questão dos arquivos Epstein também. Você viu essa aqui? Arquivos de Epstein divulgados pelo governo Trump possuíam nudez e nomes de ao menos 43 vítimas, diz a imprensa. O Departamento da Justiça era obrigado a ocultar todos os nomes das vítimas antes de divulgar os arquivos. Autoridades afirmaram que passaram semanas fazendo isso após receberem a lista de nomes dos advogados das listas, Então eles receberam tudo e foram divulgados. O caso de Jeffrey Epstein, eu já falei para vocês, era um financista americano que promovia festas e orgias e levava jovens e adolescentes para serem molestadas por essa raça, essa corja de políticos, empresários, altos magnatas do poder americano. E aí, na entrega do prêmio Grammy, que aconteceu lá nos Estados Unidos, eles estão tentando fazer de tudo para vincular a imagem do Trump ao Jeffrey Epstein, que tinha relações com todas as figuras ali da política. E aí o Trump atacou o Grammy, ou seja, ele deu uma resposta, porque lá no Grammy fizeram uma piada que o Trump tinha a ver com o Jeffrey Epstein. O Trump ataca o Grammy e ameaça processar o apresentador do prêmio por piada sobre Epstein. A cerimônia de premiação, que foi comandada pelo comediante Trevor Noah,
sei quem é não, durou mais de 3 horas, incluiu diversas críticas de algumas das maiores estrelas da música à repressão do governo federal contra imigrantes. Vamos lá. Outra matéria da Veja. Eduardo Bolsonaro deve encontrar com Trump no Latino Gala em Mar-a-Lago. Eu até tinha comentado. Só quis colocar essa matéria para vocês, porque agora é a Veja informando, né? Ex-deputado é convidado ao baile de conservadores hispânicos na mansão do presidente americano, na Flórida, em fevereiro. E aí lá ele vai inclusive se encontrar com o Milei, tá? Vai se encontrar com o Milei lá. A gente traz mais informação para vocês daqui a pouquinho. Esse vídeo já passou dos 30 minutos, não quero estender muito. Lembrando a vocês que esse vídeo aqui, eu deixo sempre o contato da Imigra Mais para vocês, para que vocês possam planejar, tá? Planejem-se para enfrentar o que vem, ainda o que está por vir aí, né, no Brasil. Tenham um plano B. Telefone 16 993210648. Tá aí à disposição para vocês. Imigra Mais, a melhor empresa de imigração do Brasil. Grande abraço.